A paz do Senhor a todos. Eu vou fazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 23, versículo 25, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observamos esta palavra e nós vemos um embate, um confronto de Cristo com os sacerdotes deste tempo. Homens que foram levantados por Deus, que realizavam sacrifícios no Santo Templo em Jerusalém, mas que no meio da sua caminhada se desviaram dos mandamentos e da vontade de Deus. Eles começaram a impor tradições em que algumas delas anulavam os mandamentos do Senhor. E na maioria das conversações entre Cristo e eles, era um confronto direto, era um confronto duro. Porque, observação, quando Cristo realizava milagres e maravilhas dentre o povo comum, nós observávamos o jeito como Cristo tratava as pessoas, como a mulher adúltera: vá e não peque mais, como paralítico: vá e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Mas observamos, para estes homens, Cristo os confrontava tete a tete, porque todas as vezes que eles se aproximavam de Cristo, eles tentavam fazer com que Cristo fosse desmerecido diante do povo. Na verdade, o que eles queriam era fazer Cristo ficar desacreditado diante de todo o povo em Jerusalém. Mas observe que Cristo tinha sempre a palavra de Deus nos lábios, confrontando-os, fazendo-os lembrar e voltar de seus maus caminhos. Aqui Cristo dá uma dura exortação para eles, mostrando que, na verdade, o que deveria ser purificado não era o exterior, e sim o interior. Porque quando Cristo os confronta dessa forma, Cristo estava mostrando o erro em que eles caíram. Eles se mostravam por fora santos e purificados, mas Cristo dizendo em suas palavras que dentro deles era como um sepulcro caiado. Ou seja, mostravam beleza exterior, mas que por dentro estavam podres. E essa podridão, através de suas tradições, eles estavam fazendo todo o povo errar e entrar por este caminho. Aí o Espírito Santo nos lembra de uma passagem curiosa e bem conhecida em nosso meio cristão, sobre João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, aonde Cristo e os seus discípulos, juntamente com a sua mãe, eles foram convidados para uma festa de casamento. As bodas de Caná, uma festa de casamento. E nós sabemos e entendemos que casamento dos judeus era um motivo de alegria, era um motivo de ajuntamento, de grande satisfação. Todos que eram convidados estavam ali juntamente com o noivo, com a noiva. Era uma grande festa. O vinho tinha-se à vontade, porque o vinho simbolizava também a alegria daquela festa. Só que, olhando para o texto de João capítulo 2, nós vamos ver que o vinho acaba, só que a festa ainda não havia acabado. E uma coisa que nos chama a atenção é que tudo que Cristo faz vai ter sempre um significado maior. Por mais simples que seja a atitude de Cristo, sempre terá um significado grandioso para um aprendizado espiritual, para a vida daqueles que estão dentro desse propósito e dentro deste momento. Observe que o vinho falta. A mãe de Jesus olha para ele e ele diz: o que tenho contigo, não é chegada a minha hora, mulher. Só que a mãe de Jesus, Maria, pede para os criados daquela festa, daquela casa, para que fizesse o que Jesus mandasse. E foi mandado por Cristo pegar 6 talhas. Eu quero chamar a sua atenção para isto aqui. Cristo pede para pegar 6 talhas que havia dentro daquela casa. Observe aqui, irmãos, que Cristo poderia ter pedido qualquer outro tipo de vaso, qualquer outro tipo de vasilha, mas Cristo ele pede 6 talhas
que eram colocadas na porta de entrada daquela casa ou das casas, para que todos que entrassem dentro da casa pudessem lavar as suas mãos como um sinal de purificação. Observe que isso era uma tradição, ou foi uma tradição que foi implantada pelos fariseus e pelos saduceus. Não estava dentro dos mandamentos do Senhor, porque nos mandamentos de Deus constavam a purificação do corpo através de não comer animais que eram sujos, que eram imundos. Está em Levíticos e também está em Números. Deus estabeleceu para que o seu povo não comesse dos animais que foram notificados ali como imundos, para que não se contaminasse através desses animais que eram imundos para o povo judeu. E também fala sobre rituais que eram as pessoas ao pecar, também em alguns pecados havia também a purificação pela lavagem da água, ou seja, a pessoa tomava-se um banho para se purificar depois do sacrifício realizado. Mas essa coisa de lavar mãos não estava dentro dos mandamentos do Senhor. Foi implantada pelos fariseus e pelos saduceus, ou seja, os sacerdotes do tempo em que Cristo veio à terra, chegou à terra em Jerusalém. E com isso, eles estavam sempre anulando os mandamentos do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção aqui para as 6 talhas da purificação. Eles entravam, lavavam as mãos e estavam todos purificados dentro daquele ambiente. Mas quando o vinho acaba e Cristo mira as 6 talhas e pede para que enchesse elas até a boca ou até por completa, e pediu aos criados que levassem para o mestre-sala. Quando aquela taça, que em primeiro plano eles pegam água, mas no meio do caminho é transformada em vinho e chega nas mãos do mestre-sala e ele prova do vinho, algo interessante aconteceu ali. Ele saboreia o vinho e vê que o vinho é de uma perfeição única e maravilhosa e diz que, em geral, as festas era dada primeiro o bom vinho, para que quando chegasse do meio até o término da festa, o vinho ruim, para finalizar a festa, já que todos estavam já satisfeitos de ter iniciado tomando vinho, mas ele diz que aquele vinho era melhor do que o que foi colocado primeiro. Aqui nós aprendemos uma coisa: enquanto os fariseus e saduceus, implantando as suas tradições, os seus rituais, tentando anular a obra de Deus, ou a vontade de Deus sobre o povo, Cristo vem mostrar tanto para fariseus e saduceus e para todo o povo que a purificação em Deus, ela deve se começar no interior do ser humano. Porque quando esta purificação estiver estabelecida no interior do ser humano, o exterior mostrará esta purificação. Para toda a tradição de homens, vai ter sempre a boa vontade de Deus para quebrá-la, para aniquilá-la, porque Deus é um Deus que traz a verdadeira purificação ao coração do homem. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua família. E lembre-se, a verdadeira purificação começa-se por dentro, por ação de Deus, mediante a sua presença dentro do homem, e não por tradição ou por palavras de homens tentando anular a vontade de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.